Pai do Senhor, todas as irmãs, a todos os irmãos que estão aqui no meu canal. Sou a irmã Camila, esposa do pastor Júlio, para quem ainda não me conhece. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Fiz alguns tópicos aqui para não fugir. Que os irmãos me perdoem, o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Se tiver alguma coisa errada, se tiver algum barulho externo, é o Abner, meu esposo, né? Estamos em família. Estamos sempre juntos, para honra e glória de Deus. Vou começar contando um pouquinho da minha história, da minha família. Somos em 4 irmãos. Desde sempre tivemos muita dificuldade também na criação dos filhos, né? Minha mãe era casada, teve 3 filhos com o marido dela, meu pai. Minha irmã mais velha, que hoje tem 32 anos. O meu irmão mais velho, que hoje estaria com 28, né? Ele faleceu. O Júlio já contou um pouco do testemunho de como que aconteceu a morte dele. E eu, que hoje tenho 24. Depois de mim, ela também teve mais uma, que hoje tem 14. Então, minha mãe sempre sofreu muito para criar a gente, trabalhava sozinha para poder sustentar a casa. Então ela não pôde ser uma mãe muito presente, trabalhava o dia inteiro, ela não tinha o estudo. Então assim que ela teve a oportunidade, a gente tinha uma certa idade já, uns 8, quando eu tava ali, acho que com meus 8, 10 anos ela voltou a estudar. Então de dia ela trabalhava, à noite estudava. A gente não tinha muito contato, né, com a nossa mãe, era mais nos finais de semana. E a mãe é aquela coisa, né, tarefada, ainda mais uma mãe que trabalha fora, tem a casa para cuidar, tem seus afazeres. E minha mãe é uma mulher guerreira, acredito que ela vai estar vendo esse vídeo depois. Quero agradecer a ela por ter criado a gente, por tudo que ela fez por nós, né. O nosso pai nunca foi presente, ele teve uma relação extraconjugal que até hoje ele tem, e tem uma outra filha com essa mulher, né? Não deu certo o casamento deles, e aí minha mãe criou todos nós sozinhos. Assim como a mãe do Júlio também criou eles, né? Mas a diferença é que eles eram em 8 e a mãe dele não conseguia trabalhar, né? Uma mulher com tantos filhos, acredito eu mesmo que naquela época já era difícil uma mulher trabalhar, ainda mais com tantos filhos para cuidar. E eles passaram um pouquinho mais de dificuldade do que a gente, porque a minha mãe ainda, graças a Deus, conseguia trabalhar para nos sustentar, embora com muita dificuldade, né? Então eu vou começar a contar aqui a história. Eu cresci na igreja, na época na Assembleia, a época que a Assembleia ainda tinha uma doutrina, mas que eu me lembro muito bem. Eu era criança ainda, mas a gente todos os finais de semana tinha evangelismo, culto ao ar livre, tinha muita atividade assim na igreja. Era uma igreja bem unida, bem centrada na obra, né? Diferente do que a gente vê hoje, porque a palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria, né? E hoje é o que a gente tem visto, que as igrejas não são mais a mesma coisa. Mas o foco não é esse, vou voltar. Então eu cresci na igreja. Quando eu tinha meus 12 anos eu me batizei. Era fiel ali, andava na doutrina. Na escola me lembro que eu só ia de saia, não praticava esportes, falava pro professor que eu não podia. E ali eu procurava fazer o certo diante de Deus. Eu tinha cargo na igreja, era regente dos jovens, me dedicava mesmo, né? Cuidava também do grupo de crianças. E assim foi até os meus 14 anos. Mas quando eu completei meus 14 anos, começou aquela moda de chapinha, de salto, de roupas mais curtas, que eu lembro que não tinha tanto, né, na época que eu me batizei, nem quando era criança. E a gente acaba sendo influenciado, né? Porque a gente vê as mulheres mais velhas na igreja fazendo, inclusive as casadas, que era para estar dando exemplo para os jovens, né? Então a gente acaba se empolgando, ainda mais quando a gente vê uma mulher de pastor fazendo as coisas. Me lembro até hoje que
Quando eu comecei a tirar minha sobrancelha, o meu pastor chegou em mim e perguntou por que eu tinha feito, se eu tinha feito. Falei que sim, ele falou que não podia. Me arrependi, né? Ele me exortou, mas depois de um certo tempo a gente começava a ver a mulher dele também fazendo as coisas e automaticamente ele já não chamava mais atenção, porque acho que por medo, né? Se ele chegasse na gente e falasse alguma coisa, a gente poderia falar, mas e a sua esposa, né? Como hoje é muito difícil a gente ver esposas de pastores que dão exemplo. Então aí começou a vaidade a entrar na minha vida. Eu comecei a fazer sobrancelha, pintar unhas, já usava roupas mais curtas, já usava salto, usava maquiagem, cortava, pintava meu cabelo. E aí foi dos meus 14 anos até os meus 16. Mas ainda na vaidade eu continuava na igreja. Ainda com um cargo na igreja, louvava, fazia evangelismo com um grupo de jovens. Mas quando eu completei meus 16 anos, eu comecei a trabalhar fora. Já trabalhava desde os 12, cuidava de criança em casa, mas comecei a trabalhar fora pelo programa Jovem Aprendiz que tinha na minha cidade. E é um mundo totalmente novo, né, que a gente começa a encarar. Aí já trabalhava de dia durante o dia todo, das 8 às 5, era um pouquinho longe, tinha que sair de casa às 6 horas, chegava em casa já quase 7, para ir correndo para a escola, que ainda fazia o ensino médio. E comecei a me distanciar um pouco da igreja, pelo fato do dia corrido. E ia só para a igreja sábado e domingo, continuava. Aí começou a pesar muito para mim, trabalho, escola, curso, porque no Jovem Aprendiz a gente fazia curso, tinha que dar conta de trabalhos escolares no curso, além da escola também. Começou a pesar muito, eu cheguei no pastor, entreguei meu cargo, falei que eu não queria mais, não estava dando, estava muito sobrecarregado. E aí comecei a me afastar da igreja, já não ia mais. E acho que o Júlio já contou, né, um pouco de como a gente se conheceu. Foi a época que eu conheci ele, quando eu estava com os meus 16 anos. E através até mesmo desse emprego, que eu conheci uma amiga nesse Jovem Aprendiz. Um dia eu fui no aniversário dela e lá conheci ele. E ele era amigo do primo dela. Não vou entrar em detalhes de como a gente se conheceu, ele já falou bastante, muitas pessoas já sabem, e o foco do vídeo hoje não é esse, né? Mais fazer um resumo de um pouco da minha história e da libertação, que muitas irmãs estão perguntando e pedindo conselho, ajuda e de como que pode ser feito, né, esse processo. Eu não vou dar o passo a passo, porque cada um tem que ter a sua experiência, mas eu vou contar a minha para que possa servir de exemplo, né? Aí, então, com os meus 16 anos eu conheci o Júlio, ainda relutei um pouquinho, eu nunca tinha namorado, apesar de ainda estar naquela fase rebelde da adolescência. A gente na igreja era aquela moda de ficar, né? Não tinha namoro. Já tinha, assim, dado uns beijinhos aqui, outros ali. Mas nunca tinha namorado sério com ninguém, nunca tinha me relacionado com ninguém. E aí, com os meus 16 anos eu conheci ele e relutei um pouquinho, ainda tinha muito medo. Eu falava pra Deus que eu tinha medo de me envolver num relacionamento e me perder e depois não ser aquilo que era pra mim, que não era a vontade de Deus. Então eu fui em oração, ainda com as minhas falhas. E aí eu abri, me lembro até hoje que eu abri a palavra em Zacarias 4, eu vou ler aqui, o versículo 14. E eu lembro que nesse dia eu tinha falado pra Deus que eu queria uma confirmação se realmente era ele, porque também na época que eu conheci, ele não tava na igreja e ele era mais velho e eu tinha medo, né, de ele me iludir, de todas essas coisas que toda mulher tem medo. E aí nessa palavra estava escrito: então ele disse, estes são os 2 ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra. Eu peguei para mim essa palavra como se fosse uma confirmação de que nós 2 tínhamos sido escolhidos para uma obra, mas eu não tinha dimensão de como era essa obra. Então a gente fomos juntos para a Assembleia,
voltei para a igreja, porque eu via que ele também tinha uma necessidade de voltar, ele também estava um pouco distanciado. E um achou apoio no outro para isso, né? Aí voltamos junto para a igreja, foi onde que eu me tornei novamente regente dos jovens, dos adolescentes no caso, e ele o líder. Então a gente cuidava ali dos jovens, ele dava ensino de discipulado para batismo. E aí quando eu completei meus 18 anos, nós fomos para a IPDA, nós noivamos. Nós não namoramos. Esses de 2 anos, de 16 a 18, ele morava longe da minha casa, era quase 1 hora da casa dele pra minha. Ele trabalhava de segunda a sexta. Aí no sábado ele ia pra minha casa, a gente fazia obra. Durante o dia a gente fazia visita, à tarde tinha ensaio, à noite culto. Então a gente ficava nessa rotina de os dois trabalhando durante a semana, eu estudava à noite e no final de semana ele ia para minha casa pra gente poder ir pra igreja e cuidar dos jovens. Aí com 18 anos ele teve uma confirmação pra gente nos mudar da igreja, que a gente não tava mais nos sentindo bem na igreja que a gente estava. E aí a gente recebeu uma confirmação de Deus para ir para a igreja Deus e Amor e fomos. Mas eu relutei muito quando fomos, porque eu ainda tinha muita vaidade e eu tinha medo, falava, eu não vou conseguir acompanhar ele. Para ele é mais fácil, ele é homem, ele não precisa renunciar a tantas coisas. Mas acabei indo, falei para ele, vou só te acompanhar. Se você quiser entrar em comunhão, você entra, vou só te acompanhar. E se for pra gente ficar, Deus vai me ajudar. Aí ficamos então noivados 1 ano, dos meus 18 aos 19. E foi quando ele já entrou em comunhão com a Deus e Amor, mas eu não, porque eu não estava liberta, eu só acompanhava ele. Depois de nós casados também, ele falou, eu quero que você se esforça, que você ore para que Deus te liberte. Nós estamos agora casados, somos só uma carne. Então eu quero que você se esforce. Aí fomos para a igreja, para Deus e Amor. E eu fui buscando meu processo de libertação. O meu processo de libertação, como eu disse no outro vídeo, que eu fiz uma participação com ele, não foi fácil, assim como o de ninguém é. Eu tinha visto, inclusive foi a primeira vez que um irmão tinha sido arrebatado através da vida dele, um jovem que nos acompanhava, e ele tinha ficado quase a noite inteira arrebatado, e ele voltou falando de coisas que ele tinha visto no inferno, e aquilo me tocou muito, mas foi um choque. Foi como se na hora eu falasse, eu preciso tirar tudo que eu tô fazendo de errado, não vou pro inferno. E foi como se fosse um por medo que eu fiz. Não vou dizer que eu fui liberta. Por medo, eu quebrei minha chapinha, quebrei os saltos. E continuei só usando calça porque eu ainda trabalhava, era meu uniforme. Usava só no serviço. E logo comecei já logo tirando a maquiagem. Joguei tudo fora. Não foi fácil. Porque eu joguei fora, aí passava um mês eu comprava de novo. Aí jogava fora de novo. Mas acho que isso aconteceu umas 3 vezes. Eu falei, não, agora eu tô decidida, não vou comprar mais. Aí a primeira coisa que eu tirei foi a maquiagem. Os saltos, a chapinha. E como meu cabelo é enrolado, né? Eu fazia progressiva, tinha química no meu cabelo. Não tinha como eu deixar ele solto, porque começava a crescer enrolado a raiz e embaixo ficava liso. Aí eu usava ele amarrado, fazia um coque, uma trança, alguma coisa, deixava ele amarrado. E aí eu consegui me libertar em oração e em renúncia. Eu lutava contra mim mesma, ao mesmo tempo que eu queria usar algo que a minha carne falava, eu quero usar isso, é bonito, fica elegante. Eu ao mesmo tempo renunciava e falava, não vou usar, não vou comprar, já joguei fora, não vou comprar de novo. E aí eu consegui me libertar de tudo isso. Passei muita prova, porque na época eu tava fazendo faculdade já. E na faculdade já era diferente, as pessoas olhavam pra mim diferente, me viam com saia no pé, ou às vezes de saia jeans, e quando eu comecei ainda usava saia jeans.
E já era diferente, né? As pessoas viam que a gente era diferente. Principalmente no meu serviço, que uma vez até chegaram a falar que eu tava parecendo uma velha. Me lembro como se fosse hoje. Glória a Deus. Eu lembro que eu chorei. Mulher sempre sensível. Mas graças a Deus eu superei isso. Aí consegui me libertar de tudo. Com 2 anos de casados, a gente não prevenia filhos, não conseguia engravidar, não tinha nada, ia no médico, não tinha nada. Ficamos 2 anos e conseguimos então engravidar. Quando engravidamos dos gêmeos, com 21 anos eu tive a gravidez dos gêmeos. Uma surpresa pra nós, porque queríamos muito um filho e veio logo 2, depois de esperar 2 anos. E nessa gravidez, então, já foi uma fortaleza que eu tive pra tirar a única coisa que ainda faltava eu tirar, que era o cabelo. Porque eu já não podia mais mexer, eu já não pintava mais, já não cortava mais, mas ainda tinha um alisante. E já tinha crescido bastante, porque a minha gravidez dos gêmeos durou 6 meses, então eu fiquei... Já tinha 2 anos que eu não mexia desde quando eu tinha me casado, já tinha crescido um tanto. E aí, mas a gravidez não podia mexer também. Tivemos a perda dos gêmeos, o Júlio já contou tudo isso, não vou voltar. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? As fotos de como eu era vaidosa, no final do vídeo eu mostro. E as fotos dos gêmeos também, de quando eles nasceram. A gente só tem uma fotinha deles, que é no caixãozinho, que quando a gente tava na UTI, no Natal, na verdade a gente não chegou a tirar nenhuma foto pra não levar bactéria pra dentro da incubadora. Então no final do vídeo eu mostro pra vocês. E aí quando a gente engravidou dos gêmeos e logo perdemos eles, ficamos muito abalados. Agradecemos a Deus, glorificamos, porque foi feita a vontade dele, não a nossa, mas foi um baque, um choque pra gente. Foi aonde o Júlio tava pregando, a gente tinha saído do Deus e Amor. Não estávamos mais lá, porque Deus começou a usar ele nos dons, e eles não aceitavam, né? Chamaram ele na sede mundial, começaram a querer barrar. Ele falou, eu não posso deixar de fazer o que Deus está me mandando por causa de que a igreja não permite. Então eu vou sair da igreja e vou começar meu ministério itinerante. Se alguém quiser me convidar em algum lugar, eu vou. Enquanto a gente não tiver um dia, a gente vai pregando nas ruas, como a gente sempre fez, visitas, evangelismo. E assim a gente fez. E eu tive a ideia de, quando ele começou a pregar, eu falei, poxa, já vi tantos vídeos no YouTube de pastores pregando, né, gideões, ou até mesmo igrejinhas. Eu falei, posso filmar seus vídeos e colocar no YouTube? Ele falou, pode, né? E aí a gente nunca imaginou que chegaria numa dimensão que tá hoje. Se eu não me engano, acho que já tem 72 mil inscritos no canal dele. E aí começamos assim a colocar os vídeos no YouTube. No começo a gente não tinha muito recurso. Ele passava muita prova com serviço. Ele já contou também o testemunho dele, que ele ficava 2, 3 meses na empresa e mandava ele embora. Tinha empresa que ficava um dia, porque ele era tomado pelo Espírito Santo para falar com os funcionários. Ele parava o que ele estava fazendo no meio de serviço, na máquina de produção, onde ele estivesse, ele parava e ia fazer o que Deus tinha mandado. E aí eles demitiam, falavam que era justa causa, que estava atrapalhando a produção. Então a gente não tinha muito recurso, tanto é que se vocês pegarem os primeiros vídeos do canal dele, vai ver que é bem precáriozinho as filmagens. Graças a Deus, hoje Deus nos deu a condição, através do canal mesmo, da oferta dos irmãos, investimos na obra, compramos um celular melhor para filmar, e hoje temos aí os vídeos com resolução melhor, com as imagens melhor. Aprendemos a mexer nas edições. Antigamente a gente colocava o vídeo cru inteiro, hoje a gente já sabe editar, né? Pra glória de Deus. E aí foi onde que vocês conheceram a gente. Depois a gente perdeu os gêmeos, que foi quando começamos a postar os vídeos no YouTube. Acho que são 2 ou 3 anos já de YouTube, né? Esse é o resumo da nossa história aí, da minha libertação. E só pra concluir, como foi a última parte da libertação do cabelo, né? Aí eu já tinha engravidado dos gêmeos, já tinha 2 anos que eu não mexia mais no cabelo. Eu pintava meu cabelo de escuro, não gostava da cor dele. Pintava meu cabelo de escuro, alisava.
cortava, por causa que quem faz sabe que é química, alisante, chapinha quebra as pontas e você tem que sempre cortar. Eu sempre quis meu cabelo grande, mas por conta disso não podia deixar grande porque tinha que cortar pra não ficar feio, que as pontas ficavam todas feias, então eu tinha que tirar pra não ficar queimada, ressecada. E aí, pra finalizar a parte do testemunho da libertação, meu cabelo já tinha crescido mais ou menos até aqui, nessa altura. Teve até alguns irmãos, quando o Júlio foi pregar aqui, me viram com o cabelo nessa altura. E aí eu cheguei pra ele e falei, o que eu faço? Eu falei, eu tive um sonho, nesse sonho, eu sonhei que meu cabelo estava todo encaracolado no meio das minhas costas. O que eu faço? Falei pra ele. Ele falou, eu não posso te falar o que fazer. Ora Deus, isso é individual, Deus vai te responder o que você faz. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a pedir direção de Deus e foi onde eu tive esse sonho. Eu falei, mas Deus, como que eu vou ter o meu cabelo comprido, todo encaracolado, sendo que no sonho eu vim todo encaracolado, mas nas pontas dele já estava liso, não tinha mais como tirar, passei todo tipo de produto, aqueles produtos que não me lembro o nome agora, mas eles falam que tira toda a química, mas não tira, porque formol é um produto forte. Tanto é que é usado para mortos, né? E a gente é tão cego que a gente passa cada coisa no nosso corpo que não... a gente é cego demais, né? Infelizmente, quando a gente não tem a verdade nos nossos corações. Aí eu falei pra ele, então a única solução que eu achei foi cortar. Falei, vou cortar o que tá com química e vou deixar crescer naturalmente. Já não pinto, já não corto. Então eu vou só tirar essa parte da química e nunca mais cortar. Aí eu vou assim, se é isso que você tá sentindo, então você faz. Eu falei, então tudo bem. Aí eu cortei, foi onde que eu falei que os irmãos alguns me conheceram com o cabelo aqui. Hoje ele já tá até aqui. Como ele é enrolado, ele é maior, né? Mas aí ele volta e enrola. Então foi essa foi o processo da minha libertação. Por último foi o cabelo e foi isso a decisão que eu tomei. Né? Às vezes algumas irmãs perguntam, mas o que eu devo fazer? Eu devo cortar? Eu devo fazer o quê? Porque tenho tinta no meu cabelo. Não posso te falar o que fazer, é individual. Eu não vou te dizer que Deus mandou eu cortar, mas eu vou te dizer que eu fiz um propósito com Deus. Eu pedi perdão para Ele por tudo que eu tinha feito no meu corpo até então, principalmente no meu cabelo, que foi a única coisa que tinha me restado com sequelas. E então eu, em oração, falei para Ele que eu me arrependi a partir daquele momento, que eu iria cortar pela última vez para tirar a sequela do pecado e nunca mais ia cortar. E aí foi o que eu fiz. O meu marido concordou, disse, se é isso que você tá sentindo, você faz. Foi então onde eu fiz e tomei essa decisão. Então aqui eu vou encerrar o testemunho, tá? Vou mostrar as fotos pra vocês agora, de como... Não vou mostrar muitas fotos, até porque eu não tenho tantas fotos assim. Naquela época a gente não tinha o recurso que a gente tem hoje de celular, era mais fotos de máquina que revelava, então não tenho muitas fotos não. Vou mostrar umas 2 ou 3 só para vocês terem noção do que Deus fez na minha vida.